This call is now being recorded. E aí, gente, boa vez do noturno, né? Porque as humanas têm aula comigo no noturno. Estou gravando essa aula agora, no dia 31 de maio, à tarde, para exibir para vocês, na aula de vocês, no horário de vocês. Alguns já vão assistir agora na segunda-feira, outros só vão poder assistir na quarta-feira, que é quando terão aula de história. Essa aula aqui agora está sendo gravada e no horário da aula, se houver qualquer dúvida, é só pausar a aula, ir lá no grupo do WhatsApp, eu vou estar em orientação, e colocar seu questionamento lá. Nada no privado, tá? Sua dúvida pode ser do colega, e não existe pergunta boba. É só perguntar lá no grupo, que assim que eu visualizar, eu responderei a você, tá bom? Essa aula de hoje, na verdade, é uma correção da atividade que eu passei semana passada, que é uma atividade que eu apresentei um texto de uma historiadora, Rainer Souza, que é uma história que ela fala da contribuição das culturas, da cultura romana, dos povos romanos, né, e da cultura germânica, ou dos povos bárbaros, se assim quiser chamar, que durante o Império Romano, a época de Roma, era todo e qualquer povo que não fosse romano, era chamado de bárbaro. E quando acaba o Império Romano, as duas culturas, o que Roma deixou e a cultura dos povos germânicos vão passar a fusão, né, formando assim, o que a gente chama de cultura. E essa contribuição vai formar aí a cultura que a gente vai ter na Idade Média de 1500 anos, durante o período que nós chamamos de período medieval, que vigorou o feudalismo, etc. Aqui nessa transparência, vocês podem ver que tem a cronologia aqui situando na Idade Média. A Idade Média está aqui compreendida, como vocês podem ver aí na tela, de 476 depois de Cristo, que é uma data-chave aí que marca a queda de Roma, que é quando os bárbaros invadiram Roma, a sede de Roma, no caso, porque Roma já vinha já há alguns séculos tendo investidas bárbaras, os bárbaros germânicos, e não só germânicos, né, mas sobretudo germânico, e 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que aí é a data que foi escolhida para marcar o fim da Idade Média e início da Era Moderna. Então, a Idade Média, falando a Idade Média, né, está no meio ali, entre Idade Antiga e Idade Moderna. Esse termo Idade Média também já foi muito questionado, né, porque é um nome muito sem personalidade, quer dizer que não é uma coisa nem é outra coisa. Isso se questiona demais, muitos historiadores questionam isso, porque a Idade Média tem características muito próprias que a distingue das demais, não é meramente, não dá para dizer que 1500 só transita uma coisa para outra. E mais ainda aquele termo Idade das Trevas, que no exercício da atividade que vocês fizeram na semana retrasada, vocês viram que também é uma terminologia bem preconceituosa, né? É um conceito muito preconceituoso você chamar a Idade Média de... Foi um termo, né, composto lá no século XIX pelos historiadores, que dizia que na Idade Média não houve cultura, que a Idade Média ela esteve, como é que se diz, ela esteve em completa ignorância, que nada se fez de bom, nada se produziu, e os historiadores hoje, como eu já falei em aula anterior também gravada,
os historiadores hoje rechaçam isso, vão contra isso, né? Porque é você querer julgar uma época por outra. Cada época tem as condições, características próprias, e que não dá para você estar traçando um comparativo com outras épocas em termos de colocá-la como uma época pior, uma época melhor. Tudo isso, o nome é anacronismo. E a história hoje busca a história de anacronismo. O que é anacronismo? É julgar uma época com os valores de outra época. Vamos aqui adiante. Aqui está um pouco da periodização oficial. Vocês podem ver aí um mapa que mostra onde ocorreu para valer nos moldes que a gente estuda quando a gente fala de Idade Média, que essa parte aqui, ó, essa Gália, Itália, Espanha, aqui, basicamente aqui é o quê? Portugal, Itália e Espanha, hoje, né? Naquela época era o território onde vigorou essas características aí do período medieval. Só uma correção, 1.500 anos não, 1.000 anos, desculpa, 5 a 15. Aí eu estou vendo aqui, estou me corrigindo. Falei lá atrás, mas fica a correção aqui. E no outro vídeo também eu não cometi isso. Aqui o que já foi visto. Eu só vou ler aqui a título de revisão para vocês, mas já foi colocado em traços gerais lá atrás. Síntese, ou seja, a junção das tradições, costumes, da cultura do Ocidente, né, de Roma, Roma mesmo ali, Roma que a gente conhece, Império Romano do Ocidente, que teve o Império Romano do Oriente também, que a capital não era Roma, foi que hoje nós conhecemos ali atualmente é Istambul, mas já se chamou Bizâncio, já se chamou Constantinopla, e os povos bárbaros invasores. Então, o feudalismo, que foi o tipo de organização social, econômica que vigorou, né, que aconteceu durante a Idade Média, ele foi uma síntese, então, dessas culturas, a cultura do Império Romano e dos povos bárbaros, que é justamente a pergunta, o texto que eu pedi para que vocês elaborassem. Aqui nós temos aqui tocando na queda de Roma e a herança germânica. Depois que Roma cai, uma nova cultura vai se formar ali pelo contato dessa cultura de Roma. Roma cai, mas a cultura não é uma coisa que você faz ela dizer tão fácil, e é uma fusão com a cultura dos povos bárbaros ou dos germânicos. Aí o povo bárbaro, colonato, comitatus, a ruralização, o benefício, que a gente vai explicar um pouco cada característica aí dessas aí, da cultura desses povos germânicos. Olha os elementos feudais aqui, na cultura. Os romanos, né, na cultura feudal, herdou do romano a clientela, que eram as relações de servidão e senhorio, né, a dependência entre senhores e servos, que basicamente o servo estava ligado à terra e devia obrigações e obediência ao seu senhor, e ele era alienado à terra, ou seja, ele não podia ir embora da terra, ele tinha que servir ao senhor, dono da terra, até o fim de sua vida, e assim seus filhos também. E esse tipo de obrigação a gente vai chamar aí de clientela. O colonato, né, que é a alienação à terra, ou seja, por que você é alienado à terra? Porque você não dela ir embora, fazer outra coisa. Você fica com essa obrigação sagrada, porque tudo na Idade Média, toda obrigação, tudo é noção sagrado, de uma ordem sagrada, que a Igreja Católica marcava isso de uma forma muito forte, colocando que essa ordem do gosto divino, uma ordem
vertical que vinha dos céus para a terra, e quem representava essa ordem aqui na terra seria a igreja. E a igreja, então, passava para todos os seus devotos a ideia de que aquela ordem ali estabelecida, aquele tipo de organização ali social, era a vontade divina e não poderia ser questionado, senão aí as pessoas estariam cometendo sacrilégio. As vilas também, houve essa contribuição da cultura romana, as propriedades rurais. Essas vilas, que eram grandes propriedades rurais, foram que originaram os feudos, né? Que eram essas unidades de terra que tinham um senhor, e havia os servos que trabalhavam para esse senhor, vinculados ali àquela terra. E a Igreja Católica, a crença católica, também é uma herança deixada pelo legado, né? Quando essa expressão legado quer dizer herança, a herança cultural deixada pelo Império Romano ainda, que é os valores cristãos católicos. A Igreja Católica, a gente já bateu muito nisso, foi a instituição mais poderosa do período medieval, mais rica também, chegando a deter 2/3 das terras de toda a Europa, e era ela que tinha um grande poder espiritual. O que a gente está chamando aqui de espiritual? Era um poder de influência que tinha sobre os devotos, sobre os devotos da Igreja Católica, que levavam ao pé da letra tudo aquilo que os sacerdotes católicos colocavam. Então, eles acreditavam plenamente, muito mais do que os católicos de hoje acreditam na igreja. A entrega da crença era uma coisa assim, bem mais intensa, profunda do que hoje. Acreditava na ideia de céu, de inferno, de purgatório depois, né, que o purgatório veio surgir alguns séculos depois também, mas tudo que a igreja dizia ali é passado como objeto de crença com muita força. Então a igreja tinha esse poder espiritual de controlar as vontades e fazer o controle social mesmo, fazendo com que as pessoas obedecessem aquela ordem por meio principalmente do mercado. E aqui, nesse outro quadro aqui, os povos germânicos, né, são da cultura foram de um. Quando a gente fala povos germânicos, porque eram tribos. Germânicos porque eles estavam localizados naquela região ali, chamada de Germânia, depois fica conhecido como Germânia, que é justamente a região ali que nós conhecemos como Alemanha hoje. Hoje é o Estado Nacional Alemão. Mas não era só a Alemanha, pegava ali a Áustria, a região ali, é bem dizer que Famão hoje é a região da Germânia, onde estava distribuído as tribos, né, as tribos bárbaras germânicas. O comitatus é dependência entre nobres, base de suzerania e vassalagem. O comitatus, é muito interessante o comitatus pelo seguinte: o comitatus ele veio uma lei de obrigação, vamos dizer assim, de fidelidade. A palavra mais precisa é fidelidade. É a fidelidade em que tinha nas tribos germânicas dos guerreiros com seus chefes guerreiros. Uma vez que o guerreiro jurava fidelidade ao seu chefe guerreiro, ele estava ali disposto a proteger o chefe guerreiro e seguir as determinações dele, e, se necessário fosse, dar até a própria vida na proteção desse chefe guerreiro. Esse tipo de relação de fidelidade passa na Idade Média,
nas relações de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano? Suzerania vem de suzerano. Suzerano era o senhor dos senhores. Era o senhor feudal, dono das terras dos que fez a doação para que outras pessoas se tornassem também senhores feudais. Então, se aquela pessoa era um senhor feudal, graças a um outro senhor feudal que havia lhe doado uma porção de terra para ter seu próprio feudo, esse senhor feudal, então, ele tinha que ser eternamente grato e jurar fidelidade para esse suzerano. E assim era, como por exemplo, o suzerano estava passando por um momento difícil, teve um inverno muito rigoroso e os seus celeiros estavam vazios. Não teve trigo suficiente para garantir pão para todo inverno. Então, os senhores feudais tinham que dividir a sua produção com o suzerano. Não podia deixá-lo desassistido, porque ele devia essa gratidão. Tempos de guerra, também ele tinha que dispor de seus exércitos ao suzerano. Então, o suzerano é o senhor dos senhores e os vassalos eram geralmente outros senhores feudais ou guerreiros também, cavaleiros, que acabavam entrando nessa relação aí de obrigação, de extrema fidelidade nesses propósitos aí do mundo medieval. A economia agropastoril, as tribos germânicas, essas tribos também, elas viviam basicamente do que cultivavam na terra e de rebanhos, né, da criação de rebanhos, cabras, galinhas, gado e da plantação. E os feudos, não é isso muito forte, os feudos são unidades autossustentáveis, na maioria das coisas. O que quer dizer uma unidade autossustentável? Quer dizer que ele produzia tudo que ele precisava ali. Há quem diga que durante o período não houve comércio, morreu o comércio. Não é verdade. O comércio ele era extremamente tímido, tinha algum outro comerciante via viajando ali com sua carroça, vendendo panelas, coisas que os feudos não tinham. Mas geralmente o feudo produzia tudo o que ele precisasse. E o direito consuetudinário. Direito consuetudinário quer dizer um direito, normas, regras que é passadas pela tradição e na forma oral. Porque não era de forma escrita. Direito consuetudinário quer dizer um direito pelo costume. Isso era passado de geração a geração, oralmente, né, falado, aí aquilo era registrado na memória e ia passando de geração a geração. Então, a tradição moral. Porque a maior parte da população medieval era analfabeta. Lembra aí do Carlos Magno, que foi o rei assim mais estudado assim da Idade Média e ele era analfabeto. Era um analfabeto. É algo muito estranho. Geralmente quem detinha do conhecimento da escrita, da leitura, do domínio das letras, a gente fala, era ligada à Igreja Católica. Os monges copistas responsáveis em transcrever ritos de antiguidade, conservando a cultura antiga nas bibliotecas dos mosteiros, né? Eu já cheguei a indicar, inclusive, o filme de Humberto Eco, que é o autor do livro, que é O Nome da Rosa, que conta muito essa gente.
Bárbaros, olha o conceito, vamos reforçar aqui. Todos aqueles que não pertenciam a Roma. E era uma expressão que ela era tida como insulto. Vai chamar uma pessoa de bárbara, e ficou assim, quer dizer que é uma pessoa sem educação, sem cultura, né, que não tem nenhum polimento, uma pessoa tosca. É uma forma xenófoba de nomenclatura. Xenófobo, que vem da palavra xenofobia, que quer dizer aversão a tudo que é estrangeiro, preconceito, raiva, ódio ao que é estrangeiro. Eram vários povos diferentes, já falei, na maioria dos casos, inimigos entre si, disputavam terras e poderio de regiões, né? As tribos bárbaras, elas eram geralmente muito guerreiras e elas sempre estavam em contendas, em disputas, essas próprias tribos eram constantes. E colocou aí, ó, era um povo que fixavam num lugar por um tempo, muitos deles, depois mudavam de lugar. O tempo que ficavam ali, eles plantavam, depois, às vezes, eles não sabiam, não dominavam algumas coisas de rotação de cultura, o solo cansava e deixava de produzir batata, grãos de forma suficiente para eles, e aí eles acabavam mudando, indo para outra região que tivesse ainda capaz de oferecer uma melhor produção. Alguns povos bárbaros, alguns nomes aqui, visigodos, ostrogodos, hunos. Esses hunos aqui não entram aí propriamente nos povos germânicos, não, porque são bárbaros oriundos ali da Ásia. Suevos, alamanos, francos, né? Os francos da região aí que hoje nós conhecemos como França. Esse nome França que utilizamos hoje tem uma raiz aí por causa desses povos, né? Que eram os povos da Frânquia, como era chamado antigamente, os vândalos, os saxões, os germânios, os burgúndios. Como vocês podem ver, eram inúmeras culturas de povos bárbaros que contribuíram culturalmente aí para a cultura aí do medieval. O colonato, povoamento, acordo entre romanos e germânicos. Alguns povos germânicos são convidados a morar nos limites do império, juntamente com a população pobre das cidades romanas. O colono permanece na terra, mas ele tem que entregar parte da produção. Esse tipo de... Isso ainda... O colonato ele começou a vigorar ainda já no final do Império Romano. Né? Porque os chamados bárbaros já estavam ali, muitos tensionando ali as fronteiras de Roma, e foram feitos inúmeros acordos com Roma, falando, não, ó, vocês deixam a gente em paz, para de estar guerreando aqui com a gente, eu dou esse pedaço de terra aqui, vocês ficam aqui, cultivam, mas uma parte da produção, do que vocês cultivarem, produzirem aqui, ou dos rebanhos, vocês têm que passar para Roma como tributo. Alguns aceitavam, outros não aceitavam. Alguns aceitavam durante um tempo, depois já não aceitavam e voltavam à guerra novamente, né? Aqui fala mais um pouco aqui sobre o comitado, que eu já expliquei para vocês, só vou ler aqui a título de reforço. Transformação da organização romana para o modo de organização típica dos germânicos, né? Foi uma herança vinda dos transformação de um poder centralizado, personalizado em uma figura, no caso, o imperador, para uma forma de organização entre os germânicos, poder relativo não centralizado. Um gráficozinho aqui, né, que mostra aqui, ó, tinha a nação era composta por várias tribos. Cada tribo dessa tinha vários clãs, e cada clã desse tinha um chefe guerreiro em que aquelas pessoas que pertenciam àquele clã, né,
deviam obrigações e fidelidade. E esse tipo de estrutura, como eu já falei, ficou como para a Idade Média, nas relações entre senhores e servos e entre senhores e vassalos, né? Em senhores feudais e vassalos, ou e suzeranos e vassalos também, como eu já falei. A ruralização, saída da população das grandes cidades do Império, por as regiões que a gente chama daquele tempo de regiões mais urbanas, né? Os centros urbanos eram alvos fáceis para saques de, de, de tribos bárbaras. Então, aquele final do, do Império Romano foi um período de muita instabilidade, de muita violência. E às vezes, aí as pessoas iam para os feudos, e os feudos geralmente eles tinham um castelo fortificado, com fosso, né? Que a gente vê muito em filme essas coisas, a ponte eleva. A conexão caiu, voltou. Eu não sei se vai continuar a gravação ou se eu perdi parte da gravação. Depois eu vou abrir. Vou continuar aqui. Se não, depois. Então, vou voltar aqui para minha apresentação. Aqui a apresentação que fala da ruralização que eu estava explicando. O benefício, aqui são que era o acordo entre senhores, clero e nobreza que concedem terras a seus subordinados em troca do beneficiado de ajuda militar aos senhores, as obrigações de senhores e vassalos, né? Eu te dou a terra, mas você tem que, em troca, ser fiel a mim. E se eu precisar do seu exército para minha proteção, você tem que disponibilizar esse exército. A descentralização política, que é a fragmentação política, ou seja, não existia um Estado governado por um imperador, cada feudo tinha o seu próprio governo e domínio. O restante aqui, ó, sobre costumes e religião germânica, aqui eu já falei, o julgamento por combate, a religião politeísta, mas o que ficou de legado para a média foi a religião monoteísta. A religião monoteísta da Igreja Católica, né? A crença num único Deus e não em vários deuses, que é o que quer dizer politeísta.
Então, basicamente, aqui fica a nossa aula. Eu vou ver como é que ficou aqui, se sustentou lá a gravação da primeira parte, e em breve vai estar postado lá no YouTube para vocês também, além do Clécio. Tá bom? Um grande abraço, até logo a todos.